Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui, né? A gente já falou aí bastante, né, sobre sobrecarga, né? Eu falei aí com vocês nos últimos vídeos, né? Eu falei um pouquinho aí da hierarquia de classes também, falei um pouquinho também da classe ancestral de todas, que é a classe Object, né? E finalmente a gente vai tratar, continuar aí o conteúdo da disciplina e falar um pouquinho, tratar um pouquinho aí sobre um conceito importante que se chama sobrescrita, né? E aí eu vou falar com vocês o seguinte: muito cuidado para não confundir sobrecarga, que é aquele método que tem uma assinatura com nome igual, mas um conjunto de parâmetros diferentes de um outro método da mesma classe, né? Aquilo ali para a gente é a sobrecarga. E a gente tem aqui também a sobrescrita, né? Que eu vou apresentar para vocês aí o conceito agora do que seria sobrescrita. Bom, até então, né, quando a gente criava lá uma pessoa, né, escrevia a pessoa na tela, né, a gente tinha aqui a nossa classe testa herança, né, e aí criei lá a pessoa P1 e eu quero escrever o CPF e o nome na tela, né, aí eu teria que pegar lá, né, pessoa 1.getCPF, imprimir na tela, pessoa 1.getNome, escrever na tela, né, então eu escrevia de todo mundo aí na tela, perfeito? Bom, aí é o seguinte, né? Agora eu quero escrever, sei lá, o endereço na tela também. Eu tenho que chegar aqui, né, em todos os lugares da minha aplicação onde está escrevendo uma pessoa na tela. Eu ia ter que chegar lá e pegar a referência daquela pessoa e pegar o endereço, né? Aí eu escrevia também o endereço na tela, né? No caso aqui o endereço está nulo, né? Como a gente não setou, posso até colocar um exemplo aqui, né? P1.set endereço e aí falar, né? Esse cara aqui mora na rua fulano de tal, né, número 333, Belo Horizonte, né, BH. Então, se eu rodar lá agora, ia aparecer lá o endereço do fulano, né? Agora, olha só para você ver, né, o trabalho que ia dar se a gente tivesse que dar essa manutenção em tudo quanto é canto no código, né, colocando o endereço das pessoas, né, onde imprime, né, se é no relatório, se é na tela, jogou para impressora, jogou para... Então, assim, ia ter que caçar isso para tudo quanto é canto, tá certo? Olha só. O que a gente pode fazer para resolver aqui a nossa vida? Eu posso chegar aqui, ó, na classe pessoa e escrever um método aqui, ó, que vai chamar aqui public void escreve objeto na tela, ok? E aí, quando eu quero então escrever o objeto na tela, eu vou escrever ele bonitinho, system out, né? E aí eu vou escrever lá CPF, dois pontos, espaço, e aí eu concateno lá com this.getCPF, né? Aqui eu poderia também passar aqui direto, né, CPF, né, então daria a mesma coisa aqui pra gente, mas poderia, né, pode ser que o método getCPF tá pegando lá o CPF do cara e formatando lá com um pontinho, né, com o tracinho, né, de forma toda bonitinha, né, então eu tô pegando aí, usando aí o método getCPF, aí eu vou escrever lá também o nome do cara, né, nome da pessoa, então é o this.get nome da pessoa, né? E aí eu vou escrever aqui também, para ficar bonitinho, o endereço da pessoa. Endereço, né, dois pontos, aí eu vou this.get endereço, beleza? Aí, outra coisa, eu vou colocar aqui só para separar aqui, né? Se a gente olhar aqui, agora a gente nem sabe onde que começa, onde que termina uma determinada pessoa, né? Então, para separar isso aqui, eu vou criar aqui, ó, um separador, e aí vai ficar bonitinho. Agora é o seguinte, né? Eu não preciso mais, ó, dessas linhas aqui todas, ó, né? Eu consigo chegar aqui, P1 ponto, escreve a pessoa na tela, né? Pessoa 2, eu consigo chegar lá e fazer o seguinte, pessoa 2, ponto, escreve você aí na tela, né? Pessoa 3, né? Eu vou chegar aqui, P3 ponto, escreve a pessoa 3 na tela. Então, quando eu rodar aqui, pá, vai ter lá bonitinho, olha só, tudo formatado, tudo bonitinho, né? Aqui tá nulo porque eu não defini aqui o endereço da pessoa 2, né? Mas eu poderia ter definido, né? Nem da pessoa 3 aqui. Bom, enfim, né? A gente agora tem lá um método que, se eu precisar escrever os dados de uma pessoa na tela, vai funcionar. Agora, olha só, né? A gente tem aqui o professor, né? O professor, a gente sabe que também é uma pessoa, né? Então, esse aqui, o professor 1, vamos dar um nome para ele, né? Que ele não tem nome, set nome, eu vou falar lá que é o professor Beltrano da Silva, perfeito?
E ele é doutor, beleza, tem lá o CPF e tal. E aí é o seguinte, era a mesma coisa, se eu quisesse escrever os dados do professor na tela, o CPF, o nome dele e tal, eu teria que ficar lá o system out de todo mundo. Agora é o seguinte, a gente sabe que o professor ele herda as características de pessoa, né? Se ele herda as características e também os comportamentos de pessoa, eu sei que é o seguinte, o professor então ele vai ter um método lá, escreve lá os dados do professor na tela. Vamos ver? Olha, tá lá, o professor está aqui sendo escrito na tela. Agora, se a gente perceber o seguinte, olha só, o escreve na tela, ele vai escrever os dados de pessoa, só que a gente sabe o seguinte, o professor aqui, ó, ele tem, além dos dados de pessoa, ele tem também o dado de titulação e dado de salário, né? E aí eu quero mostrar os dados da titulação do professor, eu quero falar que ele é um doutor, eu quero falar quanto que ele ganha, né? Eu quero mostrar isso na tela. E se a gente chamar lá o escreve objeto na tela, né? A gente vai chamar o escreve objeto e vai mostrar os dados de pessoas. E aí, né? Aí eu vou chegar aqui, né, e escrever aqui o seguinte, né? Eu chamo esse método, depois faço lá system out com os demais dados, né? Titulação e salário aqui, né? Não, aí vai perder, né? Vai cair naquele mesmo problema inicial aí desse vídeo, né? Onde que a gente ia ter que, para dar uma manutenção, falar agora eu quero mostrar também o salário. Eu tenho que caçar em todos os lugares onde está apresentando o professor e mostrar o salário do cara, né? Então, talvez não seja isso aí que a gente deseja. A gente quer falar o seguinte, ô professor, escreve seus dados na tela, né? Só que se a gente sabe que esse método aqui é um método que foi definido na classe pessoa. O que a gente pode fazer para resolver esse tipo de problema? É o que a gente chama aí de sobrescrita de método, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever um método com exatamente essa mesma assinatura aqui, que é o nome do método, né, e ele não recebe parâmetros, né? Eu vou escrever essa mesma assinatura na classe professor, tá certo? E aí eu vou escrever esse método aqui da forma que eu gostaria, né? Então, como que eu quero escrever o professor, né? Então, eu vou pegar lá, ó, eu quero escrever os mesmos dados aqui, né, que tem lá na pessoa, né? Então, vou escrever lá e eu quero escrever aqui também o dado da titulação, perfeito? E eu quero, então é this.get titulação, né? E eu quero escrever aqui também o salário do cara, né? Então, salário, aí eu vou dar R cifrão, e aí get salário, né? Aí, se eu pegar agora e executar, né, isso aqui, olha só, vou executar aqui, pá, e aí vai lá escrever lá os dados do professor aqui na tela. Agora, olha só, tem algumas coisas aqui que ainda não estão legais, né? Olha só, eu posso aqui indicar, né, que eu estou fazendo a sobrescrita daquele método, né? Como que a gente faz, né, para indicar isso, né? Em Java, né? Tem uma marcação que a gente faz no método que é @override. Não, isso aqui indica para mim que eu estou fazendo a sobrescrita de um método, escreve objeto na tela, que existe em uma das, né, das classes pais aí que foram definidas, né? Então, se eu chegar aqui, né, vai funcionar lá do mesmo jeitinho, tá certo? Bom, outra coisa que interessante, vocês viram que é o seguinte, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V nesse código aqui, que é exatamente igual ao código aqui de cima, né? E aí cai naquele mesmo problema, né? A gente quer sempre reutilizar código, né? A gente escreveu aqui e lá a gente está dando Ctrl+C, Ctrl+V daqui e tal, e né, tá meio que podendo, né? Se houvesse aqui, por exemplo, um erro aqui, né? Sei lá, eu escrevi CPF e deveria ser, sei lá, CPF, certidão de pessoa física, sei lá, ou CPF teria que ser em maiúsculo, né? E aí tava em minúsculo. Aí eu repliquei aquele problema ali para o código todo, né? Se eu estivesse dando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então é interessante que a gente faça o Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, como que eu posso resolver isso, né? Ao invés de pegar e replicar isso aqui, eu posso chegar e falar o seguinte: como que eu faço menção a um método ou uma propriedade da classe Py? Super, não é isso? Então, super ponto, escreve objeto na tela. Então, ele vai chamar um método da classe Py, que é o escreve objeto na tela, e depois vai continuar aqui, ó, escrevendo os outros dados, né, que são os dados relativos daquele objeto, que é o objeto professor. Então, se a gente rodar aqui, vai continuar funcionando bonitinho, né? E aí, agora, o negócio está ficando bacana, tá certo? Esse TI aqui eu escrevi aqui, beleza? Então, rodou lá.
Bom, então tá lá bonitinho, né? Então o que a gente fez aqui? A gente fez a sobrescrita do método escreve objeto na tela que tinha sido definido lá na classe pessoa, tá? E isso vai ser válido também para monitor, né? O monitor, o aluno, né? Ele herda de pessoa, e aí a pessoa a gente escreve na tela lá. Então, todo aluno aqui, ó, se a gente criar aqui um aluno, aqui, ó, tem uma criação de um aluno aqui, então, vou criar ele aqui. Antes, para a gente imprimir os dados do aluno também, eu tinha que pegar cada um deles, né? O A1 agora, ponto, escreve na tela, né? Se eu pegar e rodar aqui, pá, vai escrever o Francisco lá com o CPF dele, né? A gente quer escrever não só os dados da pessoa, a gente quer escrever os dados do aluno, né? Então a gente tem que chegar aqui em aluno e fazer a sobrescrita também daquele método, né? Public void escreve objeto na tela. Tem que ser exatamente o mesmo nome, tá, gente? Eu vou dar, sinalizar aqui que eu estou fazendo sobrescrita, override, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, também vou usar lá aquele artifício que a gente fez, né? Escreve na tela e vou escrever aqui o resto das propriedades aqui do aluno, né? Vou pegar lá, por exemplo, né, a disciplina que ele está fazendo, né? E aí agora vai ficar até interessante, né? Vamos pegar aqui a disciplina, né? Então se eu chegar aqui e escrever aqui, ó, disciplina, né? Dois pontos, e vou concatenar com dis.disciplina, beleza? Olha só, disciplina não é um string, ele é um objeto. Então se a gente pegar e rodar aqui agora, olha o que vai acontecer, né? Ele vai escrever os dados lá do aluno na tela e vai pegar lá a disciplina. A disciplina dele está null. Lembra que a gente fez lá, né, a associação entre objetos? E aí, nesse caso aqui, a gente utilizou aí a composição, né? Então, aí o seguinte, a gente pode chegar aqui e falar o seguinte. Eu vou declarar aqui uma disciplina, ok? Disciplina D1, new disciplina, né? E essa disciplina aqui, deixa eu ver. Eu vou falar que ela é uma disciplina sect, o que tem? Sect, nome da disciplina. Eu vou chegar lá, CSI 032, beleza? E aí eu vou falar que o A1.set disciplina, ele vai fazer aquela disciplina D1, perfeito? Então, se eu escrever na tela aqui, vai funcionar? Bom, não vai funcionar ainda, pelo menos da forma que a gente gostaria. Está escrevendo um negócio doido. O que ele está escrevendo aqui? Ele está escrevendo o endereço daquela referência. A gente não quer escrever a referência, a gente quer escrever algum atributo da disciplina, né? Então, aqui, ó, quando a gente chegou lá, aluno, né? Ponto disciplina, a gente não quer escrever a disciplina, a gente quer escrever um atributo da disciplina. Qual atributo que é esse? O nome daquela disciplina. Aí agora vai funcionar. A gente vai pegar lá, disciplina, CSI, tal. Tá certo? Bom, então, olha só. Que legal. Então agora a gente consegue, né, dar um novo comportamento, né, para um determinado método que está escrito na classe Py. Né? Então, na classe Py, o método escreve objeto na tela tinha um comportamento. Na classe filha, a gente deu um outro comportamento para ele. Né? Ele escreve algo diferente na tela. E isso poderia ser válido para qualquer tipo de comportamento que a gente deseja para um determinado objeto. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí esse conceito aí de sobrescrita de métodos em Java. Né? Então, um abraço e até o próximo.